Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à edição Método Vida Fonte Controle. Vou tratar sobre da biologia humana à gestão inteligente dos riscos psicossociais. A lógica desse trabalho, dessas edições, será sempre foco na vida. Por que esse conhecimento importa para proteger a pessoa? Já parou para pensar? Então, o maior propósito desse trabalho será observar a vida de forma geral, a vida humana, a vida dos seres animais, vegetais, a vida do nosso ecossistema. Vamos tratar esse assunto voltado para o estudo dos fatores de risco psicossociais. Vamos falar sobre fonte geradora, pois são elas que, através dos processos, atividade e condições, vão gerar a exposição das pessoas aos fatores de riscos. É claro, vamos tratar sobre os efeitos dessas fontes geradoras, como o organismo humano responde a essas energias perigosas. E, uma vez encontrada a fonte e os efeitos, quais são os métodos que a gente utiliza para conseguir investigar, medir, analisar e avaliar? E quais são os controles? Vamos tratar sobre como transformar conhecimento em prevenção, cuidado e gestão. Agora vamos então abordar o assunto sobre o que é biologia e a vida. Nós, pessoal, vamos tratar nessa aula de número 1, nessa edição, da biologia humana, a gestão inteligente dos riscos psicossociais. Antes de falar de célula, tecido, metabolismos, riscos, método planilha, precisamos lembrar de algo maior. Todo risco ocupacional só importa porque existe vida humana exposta. O grande propósito é a vida. Por trás de cada função existe uma pessoa. Por trás de cada pessoa existe uma história. Por trás de cada história existe família, sonho, medo, cansaço, amor, esperança e vontade de voltar para casa. A biologia não entra aqui como uma matéria escolar fria, aquela que nós estudamos, naquela obrigação absurda, mas ela entra aqui como uma chave para entender o que é a vida, como o corpo funciona, como o trabalho afeta esse corpo, como a saúde pode ser protegida, como a gestão pode cuidar melhor das pessoas. Estudar biologia aplicada ao trabalho é aprender a enxergar o trabalho como sistema vivo, não como peça de produção. Essa é a virada de chave que nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, precisamos provocar na nossa percepção em tratar com o ser humano. O propósito humano da aula. A pergunta central não é apenas o que é biologia. A pergunta mais profunda é por que entender a vida ajuda a prevenir dor, fadiga, adoecimento, sofrimento mental e acidentes do trabalho. Porque todo trabalhador exposto a calor, cargas repetitivas, repetições de fadiga de posturas, pressões, conflitos, jornadas extensas, ritmos, ou melhor, risco elétrico, trabalho em altura, intensidade de ruído, metas ou medo, está vivendo uma resposta biológica. Está acontecendo um movimento de uma resposta na percepção. Biologicamente, está acontecendo uma revolução no interior da biologia humana. As fontes geradoras de exposição, elas vão ser responsáveis por resposta orgânica. O organismo responde. O sistema nervoso, ele interpreta uma pressão sonora, calor, fadigas. Os músculos executam de acordo com essa interpretação, com essas respostas, e os hormônios, eles regulam, procuram manter essa regulagem, e emoções reagem a essas questões que nós abordamos e que vai gerar comportamento, que vai aparecer, nós vamos perceber o comportamento do trabalhador. Então, se queremos fazer gestão de risco com inteligência, pessoal, precisamos começar pela vida, é fundamental. Precisamos pensar na vida primeiro. Então, o conceito central que eu estou tratando e nós vamos aprofundar em cada edição será o que é a biologia. Nós vamos sempre partir dessa primícia, porque a biologia é o estudo da vida. Ela estuda os seres, a vida, a partir da sua menor partícula, molécula. Então, o que é a biologia? Bio significa vida e logia, estudo. Então, nós estamos falando do estudo da vida. Mas vida não é apenas estar respirando, concorda? Não é só o ato de respirar, o sistema respiratório. Vida é organização, energia, equilíbrio, respostas, adaptações e continuidade. Um ser vivo possui características como organização celular, metabolismo, homeostase, crescimento,
respostas a estímulos, informação genética, reprodução, adaptação e evolução. Logo, biologia é o estudo da organização da vida que transforma matéria, energia e informação em funcionamento, adaptação e sobrevivência. E o que é vida? Se vimos que biologia é o estudo da vida, a vida pode ser entendida como um processo organizado. Logo, a vida usa para sua organização a energia, mantém equilíbrio, responde ao ambiente, carrega informação, se adapta, se transforma, busca continuidade. No corpo humano, essa vida aparece em camadas: células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, ambiente e o comportamento. O trabalhador é esse organismo completo em interação com o ambiente produtivo. Logo, pessoal, o trabalho não atinge apenas uma tarefa. Ele atinge um organismo vivo tentando manter equilíbrio. Então vamos identificar nesse estudo o conceito com relação à vida da seguinte maneira: nós somos um aglomerado de trilhões de células, unidade básica da vida. A vida, ela é como um bairro, um setor, uma vila. A célula, ela é como uma indústria, com setores, com processos, com objetivos de produção. Então a vida é composta por essa unidade. A menor unidade da vida é a célula. A vida tem um metabolismo que vai funcionar na produção de energia para a célula e o uso dos nutrientes, esse metabolismo, para ter possibilidade de vida. A homeostase, ela faz parte desse processo, que é o equilíbrio interno da célula, e que sentimos ela fortemente em diversos momentos do nosso processo de trabalho. A vida também é informação genética, pessoal. Aqui entra uma beleza enorme sobre a vida, o DNA, que nós carregamos igual uma semente, uma informação do que somos, traços profundos sobre a nossa natureza, nossos frutos. O que representamos em termos de existência está na menor unidade, que é o nosso DNA. O nosso DNA vai refletir essa hereditariedade. A vida é resposta ao ambiente, porque o ambiente ele influencia diretamente através dos estímulos, da adaptação. Inclusive tem poder, como a semente, como estava tratando, carrega em si as características. Vamos pensar, é um pé de laranja. A semente laranja, ela carrega todas as possibilidade no seu DNA de formar todas as características, desde a raiz, o tronco, os galhos, os caules, as folhas, os frutos. Não pode se esperar de um pé de laranja, que produza limão, pera, maçã. Cada semente tem o seu potencial. Assim, nós carregamos o nosso potencial e vamos responder esse potencial de acordo com o ambiente. A vida é reprodução, é continuidade. Então, nós, como seres humanos, carregamos em nós essa motivação intrínseca de reprodução. E evolução constante, transformação ao longo do tempo. Nós somos os únicos seres, de acordo com muitos pensadores, que não estamos contentes com a nossa condição, com o nosso status quo. Sempre queremos mais. Essa é a nossa evolução. A célula, como ponto de partida. A célula é a menor unidade viva capaz de funcionar de forma organizada. Célula recebe nutrientes, que produz energia, responde a estímulos, fabrica proteínas, elimina resíduos, se comunica, mantém equilíbrio celular. No trabalhador, como que isso acontece? Através dos neurônios. Nós vamos perceber se existe uma atenção sustentada, dividida, alternada, seletiva, de vigilância, na tomada de decisões, na memória que precisa cumprir um procedimento, numa atividade que tem uma condição procedural, em que existe uma memória que é acessível passo a passo. Nas emoções, os neurônios eles vão ser responsáveis diretamente por dar essa resposta que vai ser visível para nós, analistas, com relação ao trabalhador. Células musculares. Nós vamos perceber também, com relação ao trabalhador no seu posto de trabalho, a força aplicada com relação à questão de pega, de curvatura lateral, curvatura no sentido de baixar, postura estática, postura com movimentações, articulações, células imunes. Vamos também entender o que esse trabalhador tem com relação a alguma patologia, se há ou não uma agressão a essa célula, essa condição de saúde. As defesas que vai atuar em determinados processos no trabalhador, como exposição em que o corpo excreta intoxicações, homeostase, inflamações, reparo também, a gente vai perceber se esse organismo é sadio. A célula do sangue
É possível a gente ter essas informações através da medicina do trabalho, através de momentos específicos que a gente possa e deve fazer coleta dessas informações. Oxigênio, transporte e energia. Logo, pessoal, nessa aula, vamos fixar a seguinte ideia. A saúde do trabalhador começa na capacidade das células manterem equilíbrio diante das exigências do ambiente, que é o ambiente que vai cobrar dessas células. Observe bem isso. Metabolismo, a vida trabalhando por dentro. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que mantém a vida. Alimento, nutriente, reações químicas. ATP, que é a nossa moeda energética que a gente vai gastar, consumir, vai entregar energia para viver, para pensar, para mover e reparar. Tecidos, recuperação musculares, óssea. Ele possui dois grandes movimentos, o metabolismo. O catabólico, que é responsável por quebras de moléculas para liberar energia que é necessária no processo produtivo de trabalho, onde essa energia vai ser representada na forma de glicose, gordura. Essa glicose precisa ser quebrada e transformada em energia. Portanto, é uma fase importante de entender para nós termos condição de ajudar o trabalhador a sustentar uma diária, sustentar o seu trabalho. E o processo anabolismo, que constrói moléculas e estruturas, onde entra nesse processo os aminoácidos, proteínas, né? E os aminoácidos vão formar tijolos, e esses tijolos vão representar as proteínas, que é responsável por todas as construções, não só musculares, mas pensamentos, construções celulares, os músculos, as enzimas, os tecidos. Logo, pessoal, fica o seguinte entendimento com relação ao metabolismo, que é a economia interna da vida. O corpo ganha, gasta, guarda e reconstrói energia. Vamos falar agora sobre a homeostase, o equilíbrio que protege a vida. Homeostase é a capacidade do corpo manter equilíbrio interno. Ou seja, o corpo tenta regular, né? Em diversos ambientes nós sentimos isso fortemente. Ele tenta regular a temperatura da célula, a água, sais minerais, glicose, pH, oxigênio, pressão, energia. A homeostase vai buscar o equilíbrio dessas relações. E temos as interferências que vai estar sobre o trabalhador no trabalho, calor, o esforço físico intenso, onde vemos um trabalhador pegando peso, fazendo atividade com grandes exigências metabólicas, temperatura corporal vai subir, né? A gente percebe isso em diversos tipos de atividade, e aí o suor aumenta, e com isso vão ter perda de água e sais minerais. O corpo vai tentar manter esse equilíbrio, que é a homeostase, para manter a vida da célula do corpo, da saúde mental, do físico, regulado. Logo, se a exposição ultrapassar a capacidade de adaptação, a homeostase ela vai falhar. Ela não vai conseguir responder, não vai conseguir buscar as energias, os recursos. Logo, vai ser sensível, percebido a fadiga, a tontura, cãibra, confusão mental, queda da atenção, risco de acidente. Logo, pessoal, com relação à homeostase, nós precisamos perceber que saúde é equilíbrio. Risco é quando a fonte de exposição exige mais do que o organismo consegue sustentar. E nós, como analistas, precisamos ter firme esse pensamento, essa visão sobre a homeostase relacionada ao processo. Respostas a estímulos. Seres vivos respondem ao ambiente. Então, os estímulos, eles serão percebidos pelos nossos receptores do corpo. Logo, através desses estímulos, pele, ouvido, visão, paladar, nós vamos ter uma interpretação, essa interpretação do sistema nervoso central, sistema motor, e nós vamos ter uma resposta. Todo estímulo vai gerar necessariamente a resposta. Se tivermos um estímulo de calor, por exemplo, vamos ter uma resposta através do ciclo motor involuntário de suor. Nosso sistema límbico vai atuar no sentido de fazer a homeostase. O calor, ele vai gerar então essa condição para resfriar, recuperar, para dar vida, sustentabilidade à célula. A dor, ela vai também gerar resposta, e o nosso cérebro vai buscar a proteção àquela dor. O ruído, ele vai trazer uma resposta, e nós vamos ser estimulados através da onda da pressão sonora a um alerta, a um estado de atenção, de vigília. E a pressão por prazo, ela vai cobrar do trabalhador uma resposta excessiva, onde cargas neuroadrenalina vai ativar hormônios estressores. E essa forma de sensação vai trazer uma informação que vai ser percebida no trabalhador. O risco elétrico, ele exige uma atenção seletiva. O trabalho em altura, ele vai envolver um processo de medo, equilíbrio, controle motor. Logo, com relação a esse conceito, no trabalho, toda fonte geradora é um estímulo para o organismo.
E precisamos entender, com base nisso, que o ambiente de trabalho fala com o corpo o tempo todo. Pode reparar, a resposta do corpo aparece com comportamento, desempenho, dor, fadiga ou adoecimento. Então preste atenção no trabalhador como analista com empatia, lembrando que todos somos vidas, células, tecido, órgãos, sistemas e fazemos parte de um agregado social. Na próxima edição nós vamos falar e tratar sobre fontes geradoras, onde a biologia encontra o trabalho. E vou continuar no conceito que nós estamos trabalhando até aqui. Nos veremos então na próxima edição e trataremos desse assunto tão importante. Fica conosco, participe. Se você gostou, compartilhe com o seu grupo de estudantes de saúde e segurança no trabalho, profissionais da área da saúde, profissionais da área de gerenciamento de riscos, gestores, RH e os demais interessados nesse assunto tão importante que é cuidar da vida. Eu agradeço e nos veremos na próxima edição. Muito obrigado por participar dessa edição. Até a próxima.